Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o Dr. Gustavo Aliani, aqui no programa Frente a Frente, na sua TV Mogi News. Doutor, você fez um estudo muito interessante com ex-atletas de futebol. Para que e como foi esse estudo? Então esse estudo ele faz parte da minha tese de pós-graduação lá na Universidade Federal de São Paulo. E a ideia no estudo era justamente ver o efeito da sobrecarga e das lesões dos praticantes de futebol profissional no Brasil e comparar com profissionais de outras profissões, de maneira geral, não profissionais de futebol. Então a gente pegou um pool de 30 ex-atletas profissionais, mapeamos os joelhos deles com ressonância magnética e radiografia e aplicamos uma série de questionários sobre qualidade de vida e dor no joelho. E fizemos a mesma coisa com esse outro grupo. E depois nós comparamos os dados obtidos nos grupos para ver se havia uma diferença relacionada a essa profissão. E a gente notou que realmente os ex-atletas profissionais de futebol tinham mais dor no joelho depois da aposentadoria, tinham mais lesões, eles sofriam mais com dor nas articulações e muitos deles até com uma diminuição da qualidade de vida relacionada a essa dor comparado a esse grupo controle, essa população de outras profissões que a gente viu. Então foi um dado bastante importante e que mostra que às vezes o futebol profissional e o esporte de alto rendimento às vezes não é tão saudável quanto a gente pensa ou pensava. Interessante, né? Porque vocês fizeram especificamente no joelho, né? De atletas que já tinham deixado. Mas de repente, a partir de agora, de 10 em 10 anos, vocês vão poder ir mapeando os atletas que vão deixando a profissão, até para entender melhor, né? O quanto que o seu corpo, quanto que o seu físico precisa aí realmente desse impacto na vida, né? Que você vai sentir depois, né? Exato. Você ganha dinheiro com esporte, eu quero dizer isso na verdade. Você ganha dinheiro com esporte quando você é famoso, né? Claro que não precisa ganhar tanto dinheiro que nem o Neymar, mas né, você ganha dinheiro, mas você também vai ter uma vida em que você dedicou para o esporte e vai ter problemas depois nas articulações, não é isso? Sim, então essa é a nossa preocupação, geralmente mostrar para a comunidade científica, para as federações, que esses atletas são sobrecarregados durante a carreira e que eles necessitam de cuidados especiais durante a carreira deles para que após o término da prática esportiva eles consigam ter uma qualidade de vida legal, interessante. Porque se a gente não fizer um trabalho preventivo, esses atletas continuarem com essa sobrecarga que eles têm hoje, certamente quando eles pararem de jogar eles vão sofrer esses efeitos, né? Não só da parte financeira, que nem você falou, mas da parte de saúde mesmo e de qualidade de vida. Isso acontece com qualquer tipo de atleta? Dentro do futebol a gente conseguiu comprovar, mas todos os atletas de alto rendimento, eles estão mais propensos. Voleibol, handebol, basquetebol, natação. Acredito que sim, porque todos esses esportes, eles têm uma sobrecarga, seja das articulações dos membros inferiores ou dos membros superiores, no caso do vôlei e da natação, e esses atletas com certeza estão mais propensos às lesões e eles realizam muitos movimentos de repetição nessas articulações ao longo da carreira. Então, certamente eles estão mais propensos a essas doenças de sobrecarga e com certeza algum problema no futuro. Agora, quando a gente vem para a vida normal, a vida das pessoas comuns, assim como eu, aí você falaria assim, a gente ouve, né, muitos médicos dizendo, tem que fazer uma avaliação para quando você vai praticar um esporte. O que é melhor? Caminhar, correr? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Porque a gente desgasta muito quando corre também, né? Sim. Os joelhos e os pés, É que né? cada pessoa ela é diferente, né? Então por isso que existem essas avaliações pré-participação esportiva. Não só para você detectar possíveis doenças graves que essa pessoa possa ter e não sabe, silenciosas, e que possa levar ela a ter algum problema sério, ou até mesmo a esse trabalho de orientação, que acaba sendo até mais feito pelo educador físico, pelo médico do esporte, do que pelo ortopedista, que é justamente isso. Ver se a pessoa está com peso elevado e aí talvez seja melhor trabalhar com uma natação, uma hidroginástica ou uma atividade bicicleta, uma atividade que tenha menos impacto. A gente pode analisar a corrida e a marcha desse indivíduo e ver se realmente precisa corrigir alguma coisa antes que ele pratique o esporte, ou seja, toda essa análise que a gente faz antes da participação esportiva do indivíduo para que ele possa ter a maior segurança para a prática do esporte. É interessante porque todas as vezes que a gente vai praticar o esporte, vai para uma academia, né, independente da idade, inclusive, né, não é porque é idoso ou mais novo. Você tem que ter essa avaliação e você tem que ter uma leitura da pessoa, né?
está acima do peso, não dá para correr agora, tem que esperar para correr depois, não é? Sim. Você tem que ter todo um mapeamento disso. Isso, independe da idade mesmo, né? Falando de um caso, os casos gravíssimos, por exemplo, de morte súbita, que são casos que acontecem, até aconteceu recentemente numa maratona que teve, eles acontecem desde de pessoas de mais baixa idade até pessoas com idade mais avançada. Então, e às vezes você consegue detectar isso com um exame simples ou questionário simples e você pode às vezes até salvar uma vida afastando esse indivíduo do esporte. Então, falando de um exemplo bem mais drástico e simples, a gente vê que às vezes, esse trabalho é bastante importante, que deveria ser feito por todo mundo, embora a gente saiba que grande parte da população acaba iniciando a prática esportiva sem nenhuma recomendação e sem nenhuma avaliação. Eu vi, inclusive, numa entrevista, um estudo falando de correr, né? Quando você corre, não é tão saudável quanto caminhar, por exemplo. Qual que é a sua análise sobre isso? É que o impacto é diferente. O impacto, quando a gente está caminhando, por exemplo, nas articulações dos membros inferiores, ele gira em torno de umas 4 vezes o peso corporal. Quando você está correndo, isso às vezes pode chegar em 6, 7 vezes o peso corporal. Falando, por exemplo, no joelho, na articulação da patelofemoral, que é entre o ossinho da frente do joelho e a própria articulação, essa sobrecarga é muito grande. Por isso que muitas pessoas têm dor na parte anterior, na parte da frente do joelho, e isso pode levar a um desgaste e outras situações, principalmente se a pessoa estiver acima do peso. Então, claro que tem uma diferença de impacto, andar realmente tem um impacto um pouquinho menor do que a corrida, né? Então, até isso tem que prestar atenção e procurar sempre um médico. Sim, sempre importante, pelo menos passar para ter essa avaliação inicial e ter essa orientação para que possa seguir, né, o tipo de esporte, o ritmo que ele pode seguir, porque às vezes a pessoa, ela quer começar, vamos dar um exemplo, correndo 30 minutos no mesmo dia, ela saindo do nada, do sedentarismo completo. Isso é muito difícil. Então, ela tem que ser um aumento gradual e isso tem que ser acompanhado pelo educador físico, pelo médico, e aí ele vai aumentando isso paulatinamente até atingir o objetivo dele. Mas você recomenda esporte para todo mundo? Sim, o esporte de maneira regular, 2, 3 vezes por semana, ele é muito saudável e ajuda a manter o peso, manter o equilíbrio da parte cardiovascular e pulmonar, e é essencial. E é verdade que musculação é bom, principalmente para idoso? Sim, com a idade, a pessoa vai perdendo esse tônus, essa força da musculatura do corpo todo, inclusive do membro inferior. E a academia auxilia nesse processo, né? Não só ajudando a manter o tônus dessa musculatura, manter o arco de movimento, né, completo das articulações. Então ela é bem interessante, bem importante. A gente vê que vem sendo cada vez mais praticado nessa faixa etária. Tá, então, doutor Gustavo Aliani trazendo todos os esclarecimentos para a gente aqui na TV Mogi News, para a gente poder entender um pouquinho mais, meio uma aula, né, hoje, de ortopedia e especialização nessa traumatologia do esporte. E agora nós vamos para o Jogo Rápido com o doutor Gustavo Aliani. Você tem um ídolo, doutor? Tenho, Steve Jobs. Por quê? Porque eu inclusive li a biografia dele e a história dele é muito interessante, né? Que ele era uma pessoa que fundou uma empresa, ele estava já desacreditado naquela empresa, ele como dono e criador foi mandado embora, depois ele conseguiu voltar e atingiu o que ele atingiu hoje com a Apple, realmente uma pessoa totalmente fora do sério e... Fantástico. Livro de cabeceira? Pai Rico, Pai Pobre. Por quê? Não, esse é um livro bem interessante, né, que mostra essas duas realidades, né, de um pai, entre aspas, mais abonado com dinheiro e o outro sem, e o filho vai vendo esses dois lados aí da moeda e vai passando por toda uma trajetória. É um livro bem interessante. Bacana. Aí para quem gosta dessa área. Um filme? Filme O Poderoso Chefão, do Francis Ford Coppola. Uma frase marcante que você usa? A frase que eu sempre falo é tentar e se fracassar o mais rápido possível para que você tente novamente e obtenha o sucesso de maneira mais rápida. Bacana. Um exemplo de vida? Meu pai, né? Não tem como ser diferente. Seu pai é né? médico? Não, meu pai é advogado, não tem nada a ver com a carreira médica, mas com certeza para mim um exemplo de vida. Tá vivo, graças a Deus. Tá, graças a Deus, saúde, Amém. Muito bem. Um hobby? Eu gosto bastante de jogar futebol e ler, né, livros, jornais, revistas. Bacana. Cor preferida, doutor? Minha branca, né? Gosto bem. E você usa no dia a dia? O que eu uso mais o avental e quando dá a gente sempre tenta usar camisa branca. Eu não uso calça branca, sapato branco, mas eu gosto bastante até para sair de camiseta branca. Bacana. Dia ou noite? Dia. Você faz o que nas horas vagas? Eu tento praticar uma atividade esportiva, no caso o futebol, e sempre estar lendo alguma coisa, seja um livro, alguma notícia. Torce para que time? Sou São Paulino. Ave Maria. Sou bom em?
Acho que um relacionamento com as pessoas, né? Falo bastante, como a gente viu aqui, eu consigo ter um relacionamento legal, faço bastante amizades, acho que é um ponto forte meu. E você é ruim em quê? Péssimo em quê? Todo mundo fala que eu não tenho uma organização muito boa, né? Não muito organizado. Quarto, é meio bagunçado. Não, né? Na bagunça do dia a dia. Dia a dia, na agenda até que eu consigo organizar porque bem, médico, mas no se dia não a dia agendar, não consegue, né? Mas no dia a dia é meio bagunçado aí nas coisas. Né? Imagino. Lembrança da infância, você tem? Tenho. O meu que eu lembro mais é realmente do colégio, eu estudei no Colégio Rio Branco, diversas amizades que eu mantenho até hoje, e também do clube, o Clube Espéria, na Zona Norte, onde eu passei grande parte da minha infância. Você é de São Paulo, né? Sou de São Paulo. E você tem um esporte que, já falou que é futebol, né? Não tem jeito, né? Com certeza. Futebol eu pratiquei desde pequeno, 6, 7 anos de idade já jogava. Você era perneta ou não? Não, eu jogava até que benzinho, eu levava Mas um não jeito. ia chegar a ser Neymar nunca? Não cheguei. Eu só pratiquei realmente no clube, a gente jogava alguns campeonatos. Cheguei até a ser federado, futebol de salão, mas não segui carreira, nada. E depois, hoje em dia, só jogo por brincadeira mesmo. Só abrindo um parênteses aí, o que a gente percebe, lidando com atletas, você muito mais do que eu, é que um ou outro, né, que está com a luz ali, não é? É difícil, né? Você vê dentro do Brasil, do número de praticantes para os que dão certo, realmente é difícil, um número bem pequeno. Parece só simples, os fora, mas não é, só né, os fora de série mesmo que acabam estourando e são esses que a gente vê aí no dia a dia, né? Interessante. O que você mais curte na internet? Eu gosto muito do Facebook e site de notícias, né? E um lugar? Um lugar? Minha casa, né? É onde eu gosto de, quando eu não estou trabalhando, não estou fazendo nada, é o lugar onde eu me sinto melhor e procuro descansar para o dia seguinte estar bem. Qual que é o seu sonho, doutor? Meu sonho é claro que os sonhos eles mudam ao longo da vida, né? Hoje em dia acho que é ser pai num futuro, né? Não tão próximo, mas mais para frente você acha que ser pai. Mas você está noivo e vai casar? Vou casar ano que vem. Com uma médica também? Médica, oftalmologista. E aí ser pai vai ser uma das metas daqui para frente? Talvez daqui a alguns anos, né? A gente vai ainda curtir um pouquinho depois que casar para ter um filho mais para frente. Bacana. O que você não suporta nos outros? Parece um clichê, mas realmente falsidade, injustiça, acho que são as coisas que deixam a gente mais indignado aí, mais chateado com tudo. Né? O medo, tem medo de quê? A violência, né? Hoje em dia, em São Paulo, até fui assaltado outro dia e está cada vez mais difícil. Tomara que com todas essas manifestações melhor. Não dá para saber porque ele abordou um de cada lado e não sabia nem se ele estava armado, mas na hora você fica realmente assustado, né? E você fica até horrível. Sem ter o que fazer. Né? Sentimento, né? Horrível. Né? Você fica na hora super assustado, com medo. Tem mania de quê, doutor? Eu fico mexendo no celular, né? No smartphone o dia inteiro. Toda Você hora é muito que eu ligado não tô... na tecnologia? Porque eu vou, como médico, né, ou toco o telefone o dia inteiro, ou mensagem de e-mail, ou de WhatsApp, ou Facebook. Então a gente fica ali nas redes sociais, no e-mail e no WhatsApp praticamente o dia inteiro. Né? Você é um médico moderno. Médico moderno. Olhou pra mim, eu não tô fazendo alguma coisa trabalhando, eu tô lá no celular mexendo. Médico moderno e novinho também, né, doutor? Verdade. 31 anos, você é muito novo, né? É verdade. Bem, tem uma carreira grande pela frente. Tomara, né? Tomara que a gente... O que você pretende fazer daqui para frente? Agora a ideia é continuar realmente com esses projetos aí dentro do futebol, dentro da universidade. Estou fazendo minha pós-graduação, minha ideia é seguir lá no meio acadêmico e seguir nos hospitais onde eu estou. Essa é a ideia aí para o futuro. Crescer, né? Consultório e tudo mais. Mensagem aos nossos telespectadores, doutor Gustavo. Em relação à parte de saúde, que nem eu comentei, eu acho que as pessoas elas têm que se preocupar com a prevenção das doenças de maneira geral, não só da ortopedia, mas da saúde como um todo. Acho que esse é o caminho a ser seguido, para justamente que ele nem venha a ter nenhum problema e nem tenha que passar com a gente, né? E se caso ele realmente tenha alguma lesão, aí procurar o tratamento o mais precocemente possível para que possa minimizar ao máximo, além da dor, as eventuais sequelas, né? Bacana. Obrigada pela entrevista. Adorei, viu, doutor? Nada, obrigado a vocês pela oportunidade e estou à disposição. E você escolheu uma música para fechar o programa chamada Amizade do Fundo de Quintal, doutor? É verdade. Você gosta de samba? Eu gosto de samba. Eu, como toda pessoa da Zona Norte, sempre teve um contato muito grande ali com o samba, então é uma linha musical que eu gosto bastante. Bacana, mas você gosta de samba, não é esses pagodinho não, né? Eu gosto samba, de tudo, mas o samba é o que realmente que eu gosto mais. Fundo de Quintal, Revelação, Almir Neto, gosto só bastante. Mais antigão mais antigo, eu gosto bastante. Então tá aí. Doutor Gustavo Aliani, muito obrigada pela sua entrevista e espero que você tenha uma carreira brilhante, mais ainda pela frente, lá na Unifesp, no Albert Einstein, no Nipo Brasileiro, em todos os lugares que você trabalha, porque médico sempre trabalha muito. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigado a vocês pela oportunidade, estou à disposição.
Tá, então, eu espero que você tenha gostado da entrevista, entender um pouquinho mais sobre traumatologia do esporte, medicina do esporte, né, e essas tecnologias todas ligadas ao nosso conhecimento. E para fechar o programa, a amizade com Fundo de Quintal, que foi a música que o Dr. Gustavo Aliani escolheu para fechar o programa de hoje. Espero que você tenha gostado da entrevista e tenha conhecido um pouco mais sobre essa medicina do esporte aqui no Frente a Frente. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa. Um beijo e até lá! A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir.